aqui 4 anos, que era muito pequenino, começou a dizer que queria ser padre. E eu dizia-lhe, como eu gostava muito dele, que eu andava sempre com ele, mais nova 4 anos. Se ele queria ser padre, eu queria ser Zulmirinha. A razão porquê? Porque o nosso parco, Padre Abelino, tinha uma funcionária que se chamava Zulmirinha. E eu queria ser Zulmirinha. E entretanto, Jorge foi para o seminário. O pai fazia muita pressão, muita questão que ele fosse para o seminário. E ele foi. E quando ele ia para o seminário, eu punha-me à janela a chorar e a dizer que não aguentava as saudades de Jorge, porque eu era sozinha, não tinha ninguém, não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha nada e vivia numa solidão com a falta de Jorge. Quando Jorge vinha de férias, eu preparava, lembro-me disso como se fosse estas coisinhas todas, preparava uma coisinha e arranjava uns tostões para comprar umas coisinhas, umas peças de fruta para pôr um presente ao Jorge quando ele chegasse. E então brincávamos, a vida era outra quando ele estava de férias. Mas o meu pai trabalhava, a minha mãe andava nos campos e ele começou logo de pequeno a querer ajudar muito a minha mãe. Ia para o campo, arrastava-me com ele, que eu era mais pequenina, não é? Ele tinha 10, depois 11, eu tinha de menos 4 anos, não é? Um dia houve um incêndio que a minha mãe, eu tinha saído do campo, o Jorge tinha-me trazido do campo e a minha mãe ouviu os bombeiros a caminho do campo e veio a correr, quase que morria com um susto, mas o Jorge conseguiu-me arrastar para umas escadas da casa dos meus avós paternos, aonde ele um dia foi para lá tomar banho e quase que morria afogado nesse tanque que era nas traseiras dessa casa. Quem o valeu, quem o salvou, foi a minha tia que fez as bodas de ouro, a única que fez as bodas de ouro. O meu pai queria de todas as maneiras que o Jorge fosse padre. Eita. E era muito amigo dele e meu. Eu também não posso dizer que não era meu amigo. Mas o meu pai não tinha dinheiro. Tinha muito, só queria comprar. Mas nunca recusou nada ao Jorge. E se dava ao Jorge, tinha que dar à Gina. O Jorge foi para o seminário sem relógio. Porque não tinha horas para ir para as aulas, não é? E um dia disse ao pai que lhe fazia muita falta o relógio. Embora compreendesse que ele não tinha dinheiro. Que ele tinha comprado um campo. E o meu pai arranjou dinheiro para comprar um relógio ao Jorge e um fio para a Gina. Porque não havia diferenças. As visitas no seminário eram as primeiras terças-feiras de cada mês. O meu pai, muito vaidoso que era, ele tinha que, nas economias dele, arranjar 20 escudos para de manhã ir ao barbeiro, desfazer a barba, arranjar o cabelo e engraxar os sapatos, tirar o bilhete e comprar 2 maçãs com 2 biscoitinhos, 2 laranjas, fruta da época, que não é como agora, não é? E com 2 bolachinhas para levar para o Jorge. Houve uma ocasião, não sei em que ano foi, que o Jorge não gostava muito de música e tirou um 9, que eles chamavam um foguete. E o Jorge queixou-se que, ao ver o pai, que doía a barriga, porque sabia que o pai ia ver o foguete, que era um 9. E tinha sido. A saída dele do seminário dizia: vê lá se te vais agarrar de unhas e dentes. E a saída de casa para o seminário era sempre: tu agarra-te de unhas e dentes. O Jorge esteve ali não posso precisar bem, 5º, 6º ano, que quis vir embora. E o meu pai então disse: não venhas, vai mais um bocadinho, faz outra tentativa, faz os possíveis. E ele foi e retomou de novo a caminhada dele, que foi só, pronto, nunca mais teve vontade de desanimar, mas foi talvez com a força do pai. Se não fosse a força do pai, ele, não sei o ano que era, mas ainda me lembro disso, ele, porque também ouvia o meu pai a dizer essas coisas, porque senão também era capaz de não me lembrar tanto. Quando havia a visita ao domingo, eu tinha que ir.
eu gostava de ir, eu gostava muito de ir ao seminário. E ao domingo, quando era ao domingo, então o meu pai já me levava. Porque, sabe, mas, claro, era poucas vezes, porque já tinha que comprar bilhete e meio no comboio. E já ia mexer um bocadinho nos 20 segundos que ele punha para as visitas. Pronto, mas o Jorge, qualquer coisa que precisasse, o meu pai nunca lhe disse que não. Ele quis um acordeão, o meu pai deu um acordeão. Ele fazia-lhe tudo para que ele fosse padre. E o Jorge adorava os pais e a irmã. Na verdade, eu sou colega de curso do Sr. Dom Jorge. Iniciamos a nossa vida no seminário no ano de 1955. Tenho também muita satisfação por estarmos aqui a trocar algumas impressões neste recreio, onde tantas vezes jogamos o beto, jogamos a bola, jogamos o voleibol. O Sr. Dom Jorge era um desportista muito bom, já naquele tempo era um adepto forte do Futebol Clube do Porto, mas queria mais relacionar a minha amizade com o Sr. Dom Jorge e com todos os elementos do curso na vida já do ambiente da teologia e da filosofia que tivemos já quando éramos mais jovens e adultos, por assim dizer. O Sr. Dom Jorge distinguiu-se sempre como um homem de muito trabalho. Era um homem dedicado ao trabalho. Nós muitas vezes, enfim, talvez até faltando um bocadinho ao regulamento, violávamos um bocadinho os tempos de silêncio, enfim, às vezes cruzávamos-nos pelos corredores, trocávamos umas conversas. O Sr. Dom Jorge estava encerrado no seu quarto. E nós sabíamos sempre que qualquer coisa que precisássemos de Dom Jorge, tínhamos de ir ao quarto, porque era lá onde ele se encontrava, e chegávamos lá, víamos sempre ele amarrado aos livros e ao trabalho. O Sr. Dom Jorge foi sempre um dos melhores alunos do curso, distinguiu-se sempre ao longo de todos os anos, várias vezes passou com a classificação de 19 valores e queria aqui lembrar, sobretudo, a ajuda que ele procurava dar aos seus colegas. Naquele tempo, no curso filosófico e no curso teológico, realizavam as suas disputas ao fim do ano. E eram momentos difíceis para nós, porque não sabíamos quem é que iria defender a tese que era proposta, e o Sr. Dom Jorge era uma pessoa sempre disponível para nos ajudar. Ele tinha mais conhecimentos do que nós, era um aluno melhor do que, no geral, dos colegas, e, portanto, ele disponibilizava-se sempre para nos ajudar com, enfim, sobretudo nas objeções, enfim, toda a parte que deveríamos ter presente na defesa depois da tese. O Sr. Dom Jorge era um homem também com muita capacidade intelectual. Se era um homem de trabalho, Deus também o dotou com grandes qualidades. Era um homem, sobretudo, de grande memória. Só a título de curiosidade, posso dizer que uma vez estava o Sr. Dom Jorge a dar uma lição, foi chamado à disciplina de Direito Canónico. E, enfim, ele tinha de saber responder àqueles cânones, etc. Mas o que eu queria salientar aqui nesta conversa é que causou-nos grande satisfação e até muito sorriso ver que o Sr. Dom Jorge, naquela altura, aluno, o Jorge Ortiga, ele, pois, citava aqueles cânones todos sem que houvesse um desvio de uma letra. E nós, enfim, não sabíamos com certeza de cor como ele, mas estávamos a olhar para o livro e estávamos todos a rir, porque realmente parecia que ele também estava, talvez, a ler, mas não. Ele estava a dizer, a fazer aquelas citações todas, porque tinha uma memória prodigiosa. O Sr. Dom Jorge, depois, ao longo da sua vida, sempre, pois também nos ajudou. Ele participava nos teatros, ele participava nas conferências vicentinas, naquelas coisas, nos trabalhos que tínhamos. Foi sempre realmente para nós um exemplo e um grande amigo, como ainda hoje é.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, plenis celi et terra gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, plenis celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, plenis celi et terra gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, plenis celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Dou-me a honra de falar de Dom Jorge da Costa Ortiga e eu devo dizer em primeiro lugar que tive a sorte e o privilégio de ser amigo do Dom Jorge Ortiga, ou melhor, ele fez o favor de ser meu amigo até do casal e da família, muito antes dele ser reitor da Igreja dos Congregados. Portanto, isto já remonta, enfim, aos anos, uns anos antes dele ter dado entrada na Basílica dos Congregados. Portanto, foi muito fácil para mim e para a minha família, nomeadamente para a minha mulher, ter essa oportunidade de conviver com o então Padre Jorge, que foi nomeado reitor desta Basílica, portanto, no ano de 1973, creio que em outubro de 1973. E, portanto, foi realmente fácil contactar com ele. Ele realmente chegou à Igreja dos Congregados com uma vontade forte
implementar novas regras no aspecto daquilo que era a sua missão nesta Basílica, e portanto foi realmente fácil para nós haver esta integração e a integração do próprio Padre Jorge nesta comunidade. Portanto, foi a partir daí que foram criados vários grupos de casais, grupos de jovens. A par disso, implementam também vários grupos corais, implementam várias equipas, uma equipa socio-caritativa que ainda hoje desempenha aqui na Basílica dos Congregados um ótimo trabalho em favor daqueles que mais necessitam. Devo acrescentar o mesmo relativamente a outras equipas de zeladoras, equipas de leitores, de acólitos, enfim, equipas de acolhimento que no fundo vieram revolucionar esta comunidade dos congregados. E portanto, quer dizer, houve uma certa empatia com o então Padre Jorge. No aspecto dos jovens, eu devo acrescentar que esta comunidade recebeu aqui imensos jovens, dezenas e dezenas de jovens nessa altura, enfim, que tinham as suas atividades, e que ele, Padre Jorge, também muitos deles encaminhou para a comunidade, os focolares, portanto aquelas equipas do movimento dos focolares que ele, enfim, também integrava, e portanto que conseguiu implementar aqui na Basílica dos Congregados. Portanto, só para dizer que com a vinda do Padre Jorge para esta comunidade, enfim, desenvolveram-se várias atividades, vários encontros que depois tinham uma componente de convívio, quer nas praias, quer numas quintas, quer em Montarió. Portanto, quer dizer, esta comunidade depois transportava-se para fora da Basílica, precisamente para conviver e também para rezar e para meditar. Eu devo acrescentar ainda mais um pormenor. O Padre Jorge, na altura, tinha duas grandes preocupações, que eram precisamente os jovens e era também o clero e os sacerdotes. Esta comunidade acolheu aqui, esta basílica acolheu aqui também um grande grupo de padres novos, que na altura começaram enfim, a sua vida pastoral nesta Basílica, e permita-me que recorde aqui o Padre José Lima e o irmão António Lima, o Monsenhor Ribeiro Gomes, saudoso Monsenhor Ribeiro Gomes, e até o Padre António Esteves e o seu irmão, o Padre Zeferino Esteves. Portanto, foi uma equipa de sacerdotes que deu muito também a esta Basílica. Portanto, apraz-me registar esta característica do então Padre Jorge, e também dizer uma outra coisa: ele praticamente revolucionou os espaços desta Basílica, criou novas estruturas, novos espaços, alargou os espaços de convívio, os espaços de reunião, o próprio salão que existe no primeiro andar foi consideravelmente aumentado. Depois também criou as condições para que um outro salão, o atual salão de convívios, também, enfim, fosse uma realidade, já depois concretizada com o sucessor dele, que foi o Padre José Paulo Abreu, e que tem continuado com esta atividade que então o Padre Jorge Ortiga iniciou em 1973, até à sua saída, até à sua nomeação como Bispo auxiliar de Braga.
Anima mea Domino et omnia, que intra me sunt nominis sancto eis. Benedic anima mea Domino et noli, oblivici omnes retributiones eius. Qui propitiator omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates tuas. Quid redimit enteritu vitam tuam, qui coronat te in misericordia. Misericordia et miserationibus, misericordia et miserationibus. A influência, digamos, portanto, depois de bispo, como bispo auxiliar, ele marcou logo uma posição. O Sr. Dom Eurico veio para Braga, era um homem beirão, depois tinha estado na África e por isso mesmo estava desfasado da pastoral da Diocese de Braga, digamos, da psicologia minhota, e o Dom Jorge foi, portanto, um complemento do Dom Eurico para a parte pastoral e orientação da Diocese. Daí que o Dom Jorge, homem inteligente como é e dinâmico, lembrou-se de promover um sínodo em Braga. Muita gente achou arrojado ele meter-se nisso, ainda assim jovem bispo. Mas o Dom Eurico concordou, deu-lhe o aval, e o Dom Jorge, como secretário desse sínodo, durante 3 anos, ele mexeu, digamos, com as forças vivas da Diocese, no sentido de igreja, e procurou tocar as várias facetas em várias sessões, com homens peritos e experimentados, para levar avante aquilo que ele entendeu. E fê-lo com tanta perícia e certeza do que queria, que conseguiu os efeitos e foi até ultrapassada, digamos assim, ou ultrapassado naquele fim para que ele promoveu o sínodo. E dali em diante, nunca mais a arquidiocese parou. Ele assumiu, ele era o homem que se deslocava, era o homem que é um homem que tem muita facilidade de relações humanas e que não se limitava a estar em Braga, no Paço, mas ia às aldeias, às paróquias, aceitava com facilidade os convites para ir a uma festa, ir a uma conferência, e daí nós podemos dizer que o Dom Jorge, na Arquidiocese de Braga, pôs umas estruturas pastorais que hoje mesmo
podemos dizer sem perigo de nos enganar, que a nossa Diocese, sobre esse ponto de vista da atualização de pastoral, é pioneira, não sei mesmo se terá quem a ultrapasse em Portugal. Há uma outra faceta que o Sr. Dom Jorge veio introduzir, digamos assim, na nossa Diocese, que é o relacionamento, digamos, dos sacerdotes com o seu bispo, no sentido, embora todos os antepassados eram os bispos amigos e educados, respeitosos dos seus padres e amigos deles, havia uma certa distância, digamos assim, mercê do que se usava naquele tempo, e entrar no paço, quando o bispo vinha à terra ou vinha visitar, fazia-se muita cerimónia. O Sr. Dom Jorge fez-se apenas um colega e, sem qualquer cerimónia, tratava e trata com os seus parcos como um colega amigo, e, portanto, desapareceu como que uma estrutura medieval para uma estrutura mais simples, mais agradável e mais íntima com o seu clero. A maior virtude do Dom Jorge como homem é a sua simpatia de homem bem disposto, é a sua facilidade de relacionamento com o rico e com o pobre, é a faceta que mostra sempre de interesse pelos outros e, sobretudo, ele sabe aliar o valor cristão e o valor humano para elevar o homem. E num bispo essa qualidade é muito de apreciar, porque é esse o verdadeiro mérito e obrigação da Santa Igreja. A nomeação do Dom Jorge foi uma continuação daquele alicerce que ele já tinha estruturado e as provas que ele tinha dado de ser um homem dinâmico, de ser conhecedor da Diocese, de ter durante o sínodo provado quem era. E daí que a Santa Sé viu nele um homem capaz de ser um arcebispo de Braga na continuação de tantos outros. Confitemini Domino et invocate nomen eius. Annunciate inter gentes opera eius. Cantate ei et salite ei meditamini in omnibus mirabilibus eius. Laudamini in nomine sancto eius, vetetur cor querentium Dominum. Cantate ei et psalite ei. Querite Dominum et potentiam eius. Querite faciam eius semper. Memento te mirabilium eius que fecit. Prodigia eius et judicia oris eius. Cantate ei et psalite ei meditamini in.
responsabilidade de falar de uma personalidade que vai marcar a história da Arquidiocese de Braga, o Sr. Arcebispo Primário, Dom Jorge Ortiga. Não posso esquecer que ele está na linha de uma pleia de grandes arcebispos que fizeram esta Arquidiocese. Estamos intencionalmente na Capela de São Geraldo, que tem dois vultos maiores dos arcebispos de Braga, São Geraldo e Dom Rodrigo de Moura Teles. Mas o Sr. Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga, está também na linha de outros grandes arcebispos. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, por exemplo, Dom Manuel Vieira de Matos, Dom Francisco Maria da Silva, Dom Eurico Dias Nogueira. Ele é o herdeiro destes grandes homens que, no político, no eclesiástico, no espiritual, no cultural, fizeram esta cidade e esta diocese. Estes homens marcaram esta identidade única que é todo o património da Arquidiocese de Braga. O Sr. Arcebispo Primário, Dom Jorge Ortiga, é um homem que nós conhecemos pela sua grande capacidade de trabalho, de dedicação e de ultrapassar as dificuldades que o cotidiano lhe põe. Sucede a um bispo que também marcou a diocese e que eu referi há bocado, o Sr. Dom Eurico Dias Nogueira. Uma transição que foi pacífica, ainda que tenha herdado uma herança, não direi pesada, mas uma herança com algumas responsabilidades, até porque teve um papel relevante no sínodo diocesano. E ele vai ser o executor de muitos desses desafios que o sínodo lançou à Igreja que está em Braga. É curioso pensar que esta transição, ou a transição numa diocese de um bispo para outro, com personalidades diferentes, com perspectivas diferentes, poderia ser ou poderia causar convulsões ou pelo menos algumas turbulências nem sempre benéficas para o bem-estar da Igreja. Não foi o caso. O Sr. Arcebispo, Dom Jorge Ortiga, como trabalhou diretamente com o seu direto antecessor, soube agarrar a herança da cátedra da Arquidiocese Primaz de uma forma bastante equilibrada e continuou todo o trabalho que o seu antecessor tinha iniciado, tinha vislumbrado ou tinha proposto. O trabalho que se tem desenvolvido na Diocese é de uma dimensão enorme e que, sem qualquer margem de lisonja, que não faz o meu género, o Sr. Dom Jorge já está, quer ele queira, quer não, na galeria dos arcebispos que marcam e que marcaram o destino da Arquidiocese. Alguns flashes para quem, mais distraído ou mais novo, não se apercebeu do quanto a Diocese se alterou, se modificou, permanecendo na sua própria identidade. Há como que uma continuidade na mudança que é natural, que é saudável e que é expectável. Uma atenção particular, por exemplo, aos sacerdotes mais idosos, mais desguarnecidos, de amparo familiar ou de outra natureza. A Diocese já tinha respostas mais ou menos razoáveis, mas com a edificação e a construção da casa sacerdotal, o Sr. Arcebispo pôde concretizar um anseio muito antigo de dar descanso a quem se entregou de alma e coração à pastoral e ao serviço da Igreja, às vezes em condições bastante inóspitas. Este é um marco que, sem dúvida, nós não podemos ignorar. Outro marco importante que o Sr. Arcebispo nos lega, nos deixa, e ainda muito terá para nos deixar, porque é um jovem na escala da vida humana e das expectativas da esperança de vida, o Sr. Arcebispo sempre manteve com os movimentos de apostolado uma relação de grande proximidade. Quer na juventude, onde o empenho tem sido notório e notável, quer nos movimentos do apostolado da família, da intervenção a nível da família, preocupado, atento, inquieto quanto ao futuro desta célula estruturante e estrutural da própria humanidade. Neste campo, no campo da catequese, por exemplo, na solicitude das visitas pastorais,
que não pode, com certeza, percorrer as mais de 500 paróquias, mas com o apoio dos bispos auxiliares que a Santa Sé vai pondo à sua disposição, ele vai cobrindo toda a área da diocese, que é, apesar das fragmentações de Vila Real ou de Viana mais recentemente, continua a ser uma grande diocese, não só em área, mas também e sobretudo em material humano, muito rico, muito diversificado. De facto, somos-lhe devedores deste grande aspecto. Outro, e penso que não é dos menores também, foram as obras que conduziu no antigo seminário de Menor, o antigo seminário chamado Santiago, ou da Tamanca, como é conhecido por alguns, onde renovou e remodelou as estruturas, criando condições aos movimentos de apostolado, como eu disse há bocadinho, criando condições para que pudessem reunir, ter os seus escritórios, atender, etc., mas também um espaço que é fundamental nos tempos que correm, que é propiciar, favorecer o casamento entre a fé e a cultura. Na realidade, durante muitos anos, a diocese carecia de um espaço digno, amplo, moderno, confortável e adequado do ponto de vista visual e acústico. Temos o Auditório Vita, onde a Igreja pode entrosar-se com o mundo da cultura, e somos testemunhas, todos nós, da variedade de espetáculos que ocorrem naquela casa e que só foi possível porque o Sr. Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga, se empenhou na construção deste grande equipamento. Parece que o Sr. Arcebispo só teve um mar de rosas e que tudo foi fácil e tudo foi aplanado. Não foi bem assim. Houve situações de grande delicadeza, quer no âmbito eclesiástico, estamos todos a sintonizar um problema que lhe surgiu, que lhe estalou nas mãos, e que ele, com bom senso, com prudência e não faltando à caridade, conseguiu ultrapassar. Também foram, às vezes, difíceis as relações com o poder político, que nem sempre são pacíficas, porque há uma tentação de não ver que a moeda tem duas faces, a de Deus e a de César, que se completam, mas não interferem. O tempo da interferência passou, mas às vezes há saudosistas que querem que o poder temporal, por exemplo, interfira no poder da Igreja, o poder que não é poder, do serviço da Igreja. A Igreja não tem poder, a Igreja presta serviço à comunidade. Aqui, como disse, parecia que os problemas eram demasiado agudos para que o Sr. Arcebispo, por pequenos deslizes que fossem, pudessem encaminhar a Igreja para situações pouco confortáveis. Não. Graças à sua sabedoria, à sua prudência, à sua capacidade de diálogo, o Sr. Arcebispo soube construir pontes, serenar os espíritos. E se nem todos os problemas foram resolvidos a contento de todos, ninguém agrada a gregos e a troianos, pelo menos aos que têm bom senso, o Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga deu resposta certa e adequada. Falar do Sr. Arcebispo limitado à Diocese de Braga é muito pouco e é muito redutor. De facto, o Arcebispo de Braga, desde sempre, não foi só uma figura local. Há bocado referi Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Todos sabemos o papel que este grande homem teve no Concílio de Trento. O Sr. Arcebispo não participou no concílio, era muito novo, não era bispo ainda, mas conseguiu implementar medidas, atitudes, defender pontos de vista ao serviço da Igreja que está em Portugal e também da Igreja Universal. Duas referências que são obrigatórias. Como Presidente da Conferência Episcopal, que desempenhou durante 2 mandatos consecutivos, o Sr. Arcebispo teve sempre a palavra certa no momento certo. Sempre que era assediado pela comunicação social, e às vezes com perguntas capciosas, soube sempre dar a volta. E a Igreja que está em Portugal, saiu-se sempre bem. Outro dado que merece particular atenção e que às vezes nos passa despercebido, foi que, graças
à força de vontade, à persistência do Sr. Arcebispo, nós tivemos a alegria e o conforto espiritual de termos este grande Papa, Bento XVI, entre nós durante alguns dias. E isso, obviamente, que foi a Conferência Episcopal, mas em que ele, como Presidente, teve um papel determinante. Estamos gratos também por isso. Há bocadinho eu dizia que a relação com o Sr. Arcebispo, com toda a gente, é uma relação nem sempre fácil, nem sempre aplanada, nem sempre a gosto e a contento de todos, mas é sempre uma relação em que a sua humildade e a sua capacidade de diálogo emergem. E isto é notório, por exemplo, na facilidade e na capacidade que ele tem de comunicar, quer pela televisão, quer pela rádio, quer pelos outros meios de comunicação social. Sempre atento, sempre disponível, sempre com a palavra certa, no momento certo. Finalmente, e este finalmente, entenda-se que é o finalmente que celebra os 25 anos do seu pontificado na Arquidiocese de Braga, porque o Sr. Arcebispo tem mais anos, se Deus quiser, longos e profícuos, se não forem tão ou mais, serão igualmente profícuos como foram estes 25 anos decorridos. Há um acontecimento que nós, os cristãos e os não cristãos, os que procuram e não encontram, os que procuram e estão à beira de encontrar, e daqueles que nem querem procurar, nem estão interessados em procurar, que foi a celebração na Diocese de Braga, em Guimarães e em Braga, 16 e 17 de novembro passado, do Átrio dos Gentios. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Arcebispo que considerava o Átrio dos Gentios a das respostas mais adequadas ao apelo de João XXIII quando convocou o Concílio do Vaticano II, que é o agiornamento. De facto, a Igreja, desde que o Concílio encerrou até à atualidade, tem feito um percurso nem sempre fácil, nem sempre plano, com muitas dificuldades, com muitas decepções, mas também com muitas realizações positivas. E penso que a Santa Sé, pelo Conselho Pontifício para a Cultura, ao abrir porta ao diálogo com o mundo, ao mundo dos não crentes, porque o diálogo com o mundo dos crentes já há muito tempo que faz parte da dinâmica da Igreja, o chamado ecumenismo. Mas a dinâmica de diálogo com os não crentes estava a faltar. E um pouco por todo o mundo, na Europa, nomeadamente, tem havido experiências dessas, o Átrio dos Gentios, em Estocolmo, em Roma, noutras cidades, e também em Braga, isto é, na Diocese de Braga, Braga e Guimarães, como disse há bocadinho. É um acontecimento que vai marcar a vida da Igreja na sua dinâmica de diálogo com o mundo. E penso que, graças às comunicações que foram feitas, à altíssima qualidade dos intervenientes, crentes ou não crentes, que procuram ou não procuram Deus, o Átrio dos Gentios, que ocorreu em Braga, merece ser referido como um dos pontos altos do pontificado de Dom Jorge Ortiga como arcebispo de Braga. Para terminar, eu gostava de ir ao lema das armas do Sr. Arcebispo, para que todos sejam um. É o grande desafio, é o grande elan que nós temos de ter para sermos fiéis ao próprio Jesus Cristo, que todos sejam um. De facto, na história da Igreja não é fácil que este desejo tenha sido concretizado, mas é um caminho feito de muitas tropeções, de muitas rupturas, de muitas túnicas dilaceradas e rasgadas. Mas, ao tomar como lema do seu pontificado que todos sejam um, eu penso que, apesar de tudo, o Sr. Arcebispo tem conseguido e tem se esforçado, e sei que tem dado tudo por tudo para que, de facto, todos sejam um e que falem uma voz, a um só coração, na diversidade e na pluralidade de opções políticas, espirituais e culturais. Mas há uma unidade que transcende tudo isso, que reúne e congrega todos os homens. De facto, a unidade na fé em Jesus Cristo, que é o único Salvador dos homens.